Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Já começou. Pela próxima meia hora a gente vai tratar de tudo de mais importante que aconteceu nessa semana. E a gente começa essa edição falando sobre o BRICS, porque depois de ser taxada em 25% na semana passada pelos Estados Unidos, a Índia voltou a receber novas tarifas dos americanos. Dessa vez o presidente Donald Trump decretou uma taxa adicional de 25% sobre os produtos indianos. O motivo? A compra de petróleo da Rússia, um dos principais produtos exportados pelo país. A gente, inclusive, separou a publicação de Donald Trump na Truth Social, onde ele fala sobre isso. Olha só, o presidente norte-americano diz o seguinte: a Índia não está apenas comprando enormes quantidades de petróleo russo. Muito do petróleo que eles compram, eles estão vendendo depois no mercado aberto com grandes lucros. Eles não se importam com quantas pessoas na Ucrânia estão morrendo por causa da máquina de guerra russa. Por isso, eu vou aumentar substancialmente as tarifas pagas pela Índia aos Estados Unidos. Obrigado pela sua atenção neste assunto, presidente Donald Trump. Bom, desde que a guerra com a Ucrânia começou, a Rússia teve um mercado de exportações muito limitado. A gente sabe disso por conta dos embargos. Hoje, os maiores compradores de petróleo do país são três: a China, a Índia em segundo lugar e a Turquia. E aí, falando em guerra, a gente vai fazer uma comparação, porque lá em 2022, quando a guerra começou, só 2% do petróleo importado pela Índia vinha da Rússia. Em 2024, a porcentagem já tinha subido para 36%, boa parte desse petróleo, inclusive, com desconto. E o governo de Nova Delhi, inclusive, fez reclamações sobre esse tema, porque lá em 2022 eles alegam que os Estados Unidos elogiaram o aumento na compra de petróleo russo por parte da Índia. E por quê? Porque a Rússia produz 5 milhões de barris de petróleo por dia. E se esses barris de petróleo desaparecem do mercado, o preço dispara em todo o mundo. E para além disso, existe um fator comum: Índia e Rússia são países membros do BRICS, assim como o Brasil, que também recebeu tarifas de 50%. E como é que estão os BRICS hoje? Lembrando que desde o ano passado, o bloco teve um aumento no número de países. É isso que a gente vai checar agora. Os BRICS controlam hoje 39% do PIB mundial, 24% do comércio global, 48,5% da população mundial e 24% do território global também é controlado pelos BRICS. Vamos lembrar os países, né? Os 5 membros originais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí esse número tem aumentado. Primeiro passou para 9, depois passou para 11. Quem entrou? A África do Sul eu já falei, mas o Irã, a Arábia Saudita, Indonésia, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, todos esses países que agora integram os BRICS. Vamos dar uma olhada em outros números envolvendo o bloco para a gente se situar aqui muito bem. 72%, melhor dizendo, de toda a concentração dos minerais de terras raras, que tem sido muito discutido ao redor do mundo nesses últimos meses, está em posse dos BRICS. 43% também de toda a produção de petróleo, 35% da produção de gás e 78% da produção de carvão mineral. Ou seja, a gente está falando de um bloco que tem uma matriz energética muito bem definida, muito importante e muito forte. Agora a gente vai ver como que o BRICS tem sido taxado pelos Estados Unidos, focando nos 5 membros originais. O Brasil, a gente já sabe, 50%. A África do Sul, onde teve uma discussão entre Donald Trump e o presidente Cyril Ramaphosa, 30%. A Rússia, só 10%, mas aí a gente tem que levar em consideração que os embargos já causam um estrago muito grande à economia deles. A Índia foi para 50% agora. E a China está em 30%, mas a gente colocou um asterisco porque tem a negociação, a entrada em vigor das tarifas foi adiada e a gente pode ter mudanças em relação à China, tanto para mais quanto para menos, as duas maiores economias do mundo frente a frente nessa nova guerra comercial. Bom, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor e pesquisador em Relações Internacionais, Ricardo Leães, participa com a gente direto de Porto Alegre. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. A gente tem visto essa briga de Donald Trump agora com a Índia, né? Essa nova taxação contra a Índia. E quando aconteceu com o Brasil, a gente já falava que muito disso tinha a ver com a relação do Brasil com os BRICS. O mesmo dá para ser dito sobre a Índia? Muito bem-vindo ao JP Internacional. Olá, Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês comentando esse tema tão importante.
Me parece que sim, Fabrício, que há uma relação com o fato de que a Índia é um país membro dos BRICS. Isso é até curioso, porque quando aconteceu a última cúpula dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, alguns analistas internacionais diminuíram a importância do bloco, lembrando que ele não constitui uma aliança, o que de fato é verdade, que existe muita diferença entre cada um dos membros e que de alguma forma então ele não poderia ser exatamente mostrado como um exemplo de um grupo que pode ser alternativo ao domínio do Ocidente nas relações internacionais. Mas quando a gente observa as declarações do Donald Trump, a gente vê que ele tem uma preocupação muito grande com a ascensão dos BRICS, sobretudo com as propostas para que esses países acabem criando uma nova moeda, uma moeda alternativa ao uso do dólar nas transações econômicas internacionais. Só que a Índia ela é um país curioso nesse âmbito, porque talvez seja o país mais próximo do Ocidente. A Índia é um país que tem relações muito pragmáticas com diferentes países ao redor do mundo. Enquanto ela tem ótimas relações com a Rússia, tanto em âmbitos comerciais, em âmbitos energéticos, também em âmbitos militares, a Índia também tem uma rivalidade muito estreita com a China. E por conta disso, a Índia se aproximou muito dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Inclusive, as relações entre o presidente Modi e o presidente Donald Trump eram relações, até então, muito boas. Mas me parece que, pelo fato de que a Índia ainda está nos BRICS e pelo fato de que a Índia é um país muito importante para a Rússia, então, Donald Trump decidiu por elevar essas tarifas contra os produtos indianos na expectativa de que isso possa forçar os indianos a se afastar da Rússia e também, quem sabe, no futuro, se afastar dos BRICS, mas não há indicativos de que isso esteja acontecendo. Existe a possibilidade do Donald Trump estar subestimando um pouquinho os BRICS, a possibilidade desse bloco crescer e se tornar um verdadeiro bloco de comércio ali entre os países participantes? Eu acho que a resposta a essa pergunta, Fabrício, ela se divide em dois e ela é aparentemente contraditória. Por um lado, ele não está subestimando na medida em que ele fala abertamente sobre o risco de que os BRICS possam prejudicar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, ele está dando a devida importância ao tema, diferentemente de tantas outras pessoas no Ocidente que tratam os BRICS como desimportantes nas relações internacionais. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que talvez sim, ele esteja subestimando a capacidade que os BRICS têm de responder a essa ofensiva que ele está fazendo. Ou seja, talvez ele esteja subestimando a resiliência do BRICS enquanto um bloco. Talvez ele esteja imaginando que, ao fazer essas pressões, ele vai conseguir lançar mão dessas diferenças que existem entre os países membros dos BRICS para, de alguma forma, fragmentá-los, dissociar esse bloco, e não estamos vendo, até o momento, sinais de que isso possa acontecer. Talvez, inclusive, haja uma reaproximação da Índia com a China. A Índia, o presidente Modi anunciou que vai fazer uma visita à China, coisa que ele não faz há 7 anos. Então, isso tem um impacto muito grande e parece que o Donald Trump não está medindo isso na sua devida extensão. E aí tem também uma questão, né, que é, como a gente destacou aqui, um bloco que concentra boa parte da população mundial, a Índia e a China, inclusive os dois países com maior população do mundo. Professor, eu queria entender exatamente aqui, para onde que os BRICS podem ir? A gente pode estar falando de um bloco aqui que pode fazer frente ao G7, que pode se tornar um grande player desse novo cenário mundial, como as relações internacionais têm se desenhado desde o final da Guerra Fria? Essa é uma pergunta bem importante, Fabrício, e ela é difícil de ser respondida. Me parece que o elemento mais concreto que o BRICS poderia ter um dia, embora isso não esteja ainda no horizonte, no curto prazo, seria realmente a viabilização de uma moeda alternativa ao dólar. A gente sabe que a China quer fazer mais comércio na sua própria moeda, mas muitos países ainda são reticentes em relação a iniciativas desse sentido. E há quem esteja falando a possibilidade de o BRICS criar uma própria moeda, essa moeda lastreada em ouro, conversível a outras moedas internacionais, o que, de uma forma, aceleraria essa decadência do dólar como moeda internacional. Me parece mais difícil que o BRICS consiga avançar em outras áreas. Em termos militares, por exemplo, há quem defenda a possibilidade de que os BRICS se tornem uma aliança militar. Só que aí a gente tem problemas militares muito característicos entre a Índia e a China, e aí já me parece mais difícil. Talvez, se a Índia saísse do bloco, houvesse uma possibilidade maior de que os BRICS
se tornassem uma aliança militar, mas ainda assim me parece pouco provável. Então eu diria que a área em que é mais possível que o BRICS avance é justamente essa área comercial, com a possibilidade da criação de um comércio não mais baseado no dólar. Até porque tantos países estão sendo sancionados no momento e essa guerra tarifária de Donald Trump está minando a credibilidade dos Estados Unidos no comércio internacional, e a aproximação com os países dos BRICS pode parecer para tantos outros países ao redor do mundo como um caminho possível, um caminho alternativo, um caminho interessante para depender menos dos Estados Unidos e ter um comércio mais dinâmico, um comércio que não esteja sob risco de mudanças intempestivas de quem senta na cadeira da sala oval da Casa Branca. Agora eu queria voltar na questão até inclusive da publicação do Donald Trump lá na Truth Social, porque ele fala que essa tarifa extra, essa tarifa adicional que ele aplica ao governo da Índia, a economia da Índia de mais 25%, se dá por conta da compra de petróleo russo. Mas a gente lembra que as relações entre a Casa Branca e o Kremlin, elas são ali relativamente amigáveis, né? Me parece que o Donald Trump está usando isso como cortina de fumaça para colocar mais tarifas contra a Índia. Queria saber o que você pensa em relação a isso, se há realmente um fundamento lógico por trás dessa justificativa de aumentar as tarifas contra a Índia nesse momento. Existe uma questão importante que a gente não pode nunca desconsiderar. Em primeiro lugar, por mais que o Donald Trump seja uma pessoa simpática ao Vladimir Putin, pelo menos era uma pessoa simpática até o início do seu segundo mandato, a gente não pode esquecer que ele não dita todas as cartas de tudo, todas as decisões que são tomadas na política externa dos Estados Unidos. Pelo contrário, existe um establishment político, institucional, os dois principais partidos da República, os órgãos de defesa, as Forças Armadas, que são hegemonicamente dominados por um pensamento profundamente crítico à Rússia. Os documentos oficiais de inteligência e de segurança dos Estados Unidos apontam a Rússia como um rival dos Estados Unidos já há muito tempo. E é óbvio que isso pressiona o Donald Trump a não adotar medidas confortáveis, medidas conciliadoras em relação à Rússia. No seu primeiro mandato, por exemplo, ele aprovou sanções econômicas contra esse país. Então, nesse sentido, mesmo que as relações pessoais do Donald Trump possam ser boas com o Vladimir Putin, não necessariamente isso vai se transformar em uma cordialidade maior nas relações entre os dois países. Agora, dito isso, isso não quer dizer que esse elemento não possa também estar sendo utilizado como cortina de fumaça para prejudicar a Índia. Essas, digamos que não são hipóteses totalmente excludentes, elas podem ser compatíveis entre si. É possível que o Donald Trump esteja fazendo isso porque está sendo pressionado por um establishment que o força a adotar medidas mais contundentes contra a Rússia, e ao mesmo tempo que ele esteja aproveitando esse contexto para prejudicar a Índia por fazer parte dos BRICS. E no curto prazo, professor, dá para a gente imaginar alguma resposta dos BRICS a essas medidas de Donald Trump? Essa também é uma pergunta bem interessante. Ontem mesmo, quando o presidente Lula afirmou que não vai retaliar, utilizar da lei de retaliação tarifária que o Congresso aprovou, ele comentou sobre a possibilidade de uma resposta conjunta dos BRICS. Só que aí, eu ainda tenho muitas dúvidas do que poderia ser essa resposta. Me parece que alguma declaração oficial os BRICS com certeza vão fazer. Uma declaração oficial tem pouco valor diante das pressões do Donald Trump. A grande questão seria ver se os BRICS são capazes de produzir uma resposta concreta contra esse tarifaço do Donald Trump. Até o momento, eu ainda não vi nenhuma indicação de que isso possa acontecer, mas é claro que a política ela anda tão dinâmica nos últimos tempos que a gente não pode negligenciar essa possibilidade. Hoje mesmo veio a notícia de que o Ministério da Defesa indiano não vai mais comprar alguns aviões dos Estados Unidos que já estavam listados como possibilidade. E isso é óbvio que é consequência desse tarifaço do Trump contra a Índia. Então, talvez nesse âmbito seja possível que os países dos BRICS consigam articular uma resposta conjunta contra o Donald Trump, mas até o momento eu não vi nenhuma sinalização concreta nesse sentido. Cenas dos próximos capítulos para a gente acompanhar aqui na Jovem Pan, essa conexão, essa ponte aérea São Paulo-Porto Alegre, com o professor Ricardo Leões, que participou aqui com a gente mais uma vez. Professor, muito obrigado e volto sempre, hein? Eu que agradeço o convite, Fabrício. É um prazer. Até a próxima.